50 anos depois do início da Guerra Colonial, aqueles que lá estiveram voltam a encontrar-se frequentemente. Partilham experiências de agora e de outrora. O 12º encontro da Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra, no Sameiro, foi mais um desses momentos. Estes encontros são os encontros da memória. Se é o encontro da memória, como devem entender, isto faz muito bem ao nosso ego, à nossa pessoa, ao nosso ser humano. E por isso mesmo, nestes momentos inesquecíveis de história, é o momento da recordação de tudo aquilo que nós fizemos pelo país, pela pátria, na defesa, na altura, dos ex-territórios portugueses. Quando vivemos em conjunto uma situação muito difícil e muito complicada, dependemos muito mais uns dos outros. E neste caso muito concreto, o pelotão dependia um do outro, ou os soldados dependiam uns dos outros para sobreviver. E portanto é uma família. Sentimos necessidades de cada vez que reunirmos, porque eu acho que cada vez que temos estas reuniões e estas coisas, sentimos mais, como é dizer, mais aliviados. Que tantas coisas fecham-se cá dentro e depois quando isto a gente conta-se, tens que estar lá, não estiveste lá, tu não conheceste isto, lembras-te de fulano, quer dizer, tudo isso é um escape que a gente estamos cá para fora. Pouco ou nada se fez por estes homens, pelo menos aquele grupo reconhece-os, pelo menos há alguém que de facto sabe o que eles passaram. A gente encontra amigos que estiveram por lá, sofreram tanto ou mais do que eu e além disso é sempre bom encontrá-los porque temos que contar sempre as nossas maravilhas e os nossos passados no ultramar. Quando nos encontramos a nível de companhia, de batalhão, nas associações, sejam elas quais forem, em primeiro lugar é a camaradagem. Ao mesmo tempo a solidariedade que houve entre nós. E depois há uma coisa que nós lembramos sempre, que é a lembrança dos mortos. Morreram aproximadamente 10.000 jovens, com todos os sonhos para o futuro, partiram para a eternidade. E como devem entender também, esta situação é um momento histórico, o momento da memória, de recordar aqueles que já partiram e também recordar aqueles que estão a passar momentos muito difíceis no campo paciente psiquiátrico, principalmente aquelas pessoas que transportam traumas, perturbações da guerra colonial. Existe uma elevada taxa de stress pós-traumático nos veteranos da guerra colonial. Primeiro, a pessoa teve que ser exposta a um acontecimento traumático. E o caso da guerra serve perfeitamente para se enquadrar nesta perspectiva. Depois, é necessário que o acontecimento traumático seja reexperienciado novamente. A partir dos 45 anos para cá é que as coisas têm vindo mais à memória. Noites que não se dorme, noites que acorda às 2 da manhã já não se dorme, certos saltos. Por exemplo, ainda hoje, por exemplo, se ouvir-se um arrebentamento, até tem que vir à rua para saber o que é que se passa. Todas essas coisas, são traumas que ficam sempre na gente. Os veteranos tentam evitar situações que sejam semelhantes àquela situação que foi traumática. Para algumas pessoas inclui, inclusive, ver imagens na televisão. Só isso já os ativa e, portanto, não querem ver programas. Mas temos outros veteranos que reagem de modo diferente e, portanto, podem querer, de facto, estar à procura de mais informação. Mas o evitamento pode querer também, por exemplo, estar incapaz de se lembrar de algumas imagens ou de alguns aspectos específicos relacionados com o trauma, sentir-se completamente desligado ou congelado. Nós chamamos embutamento afetivo, como se a pessoa não sentisse nada. E o terceiro grupo é aquilo que nós chamamos hipervigilância, portanto, estar muito vigilante sobre o que o rodeia. Dificuldades em adormecer, irritabilidade, uma resposta de alarme exagerada. Obrigados a lutar e a dar tudo pela nação, grande parte dos jovens daquela altura defrontavam-se com a morte diariamente. As colónias ultramarinas era considerado, nesta altura e agora atualmente, um cemitério da juventude. O que mais me traumatizou, olha, foi a morte de um dos meus alferes, o Alferes Lopes. Faz hoje 15 dias exatamente no sítio onde ele morreu. Junto ao rio de Iquide, onde eu também fui ferido e também tenho aqui os meus estilhaços.
me recolhi e lembrei a morte dele exatamente no mesmo sítio, juntamente com o meu furriel enfermeiro, que, natural de Nampula e continuar a residir em Maputo, me acompanhou nessa viagem exatamente aos mesmos sítios onde combati. E foi um dos pontos que eu mais, desta viagem, mais me comoveu. Foi não só encontrar gente que eu conheci, um miúdo que capturei numa das bases da Frelimo e que hoje é um homem já com 8 filhos, mas também recolher-me ali junto ao rio, no meio daquela imensidão, e lembrar a morte do meu colega. Sabíamos o que era a guerra. Fomos empurrados por uma guerra que não tinha razão de ser, no meu ponto de vista. São instituições como a APVG, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas e a Associação Apoiar, que, protocoladas com o Ministério da Defesa, prestam apoio aos ex-combatentes e às suas famílias. Há gente que está marcada pela guerra. Os de stress pós-traumático, os deficientes e também uma outra coisa. Quem foi servidor do Estado merece que o Estado reconheça o seu trabalho e se numa reforma, e se qualquer trabalhador tem direito a uma reforma, também os soldados como trabalhadores da pátria merecem que esse tempo seja contabilizado na sua reforma. Durante 13 anos, nas antigas colónias, combateram cerca de 1 milhão de pessoas. Desse 1 milhão de pessoas, houve, naturalmente, alguns mortos e também alguns feridos. Relativamente aos feridos e às famílias desses mesmos feridos, o Estado português tem, naturalmente, obrigações. Nunca é suficiente. O apoio que aqueles que lutaram pelo país merecem não é suficiente. Mas, neste momento, digamos, face, naturalmente, a condicionalismos vários, aquilo que existe neste momento é isso. Portanto, o Estado está empenhado em garantir esse apoio, através do Ministério da Defesa Nacional, mas também do próprio Ministério da Saúde, com, naturalmente, os meios que têm. Cerca de 40% dos veteranos de guerra sofrem de stress pós-traumático. Encontros como o do Sameiro ajudam a ultrapassar 13 anos de uma guerra que muitos deles ainda não perceberam. Muita gente, quando a gente está nestas reuniões, diz: vocês são saudosistas, vocês foram assim, foram assim. Fizemos muita coisa, fizemos muita porcaria, não haja dúvida, mas também tínhamos 20 anos. Fomos treinados para fazer certas determinadas coisas. Certas coisas que dizem é verdade que se fez, outras dizem que se fizemos e até nem fizemos. Mas há uma coisa certa, não fomos uns santinhos na guerra, mas já éramos comandados por alguém. Nós transportamos também a história, ou seja, nós demos tudo pela pátria. Fomos nós que, lutando contra a ditadura, colocámos aqui a palavra liberdade. O 25 de abril foi feito por nós.